o início de um período meio estranho. Acho que não dá pra falar que ficaram as coisas normais. Mas tem um copo meio cheio, é o seguinte, a quantidade de imbecil que só existia no Twitter. Que vai desaparecer. Vai desaparecer. Existiam inúmeros perfis de idiotas completos que só existiam pra trollar, mas obviamente isso é uma piada, isso não justifica, blá, 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 blá. Porque agora eu vi assim, eu fui fazer um post, né? Falo, porra, olha que merda, não sei o quê. Aí esses perfis que só existem no Twitter, né? São uma espécie de... Por exemplo, tem as conservadias, as bolsoputas, tem o... são. As bolsoputas? As bolsoputas. Literalmente são prostitutas do Bolsonaro. Ah, é? As bolsoputas conservadoras. Pô, Estão lá, tipo, em polvorosa. Meu Deus! E agora? Não sei o quê. E agora nada. Não fomos nós que geramos isso. O Xandão é cria direta do Bolsonaro. Né? Se você fosse falar do bolsoputismo. Do bolsoputismo. O bolsoputismo seria muito mais bem-vindo, né? Pelo menos cobra no final. Então, assim, os bolsões que ficam aí vindo querer cobrar qualquer coisa da gente, eles geraram isso, eles tinham meios de ação pra começar e parar isso, e nós estamos vivendo isso. Volto a falar, eram supostamente 22 milhões de usuários que a gente tinha no Twitter. Se você tirar os fakes e as contas inativas, que muita gente tem conta inativa, eu mesmo tinha 2 contas inativas. Talvez a gente tinha, sei lá, 15 milhões de usuários ativos, dá pra colocar aí? Entre 12 a 15 milhões de usuários ativos. Lembrando que tem muito fake. O Twitter é a rede que mais tem fakes. Acho que talvez o Instagram hoje tenha ultrapassado e tal. Então, temos aí, vamos dizer, 5, 6% da população brasileira que usava o Twitter, mas eram os 5 a 6% mais bem informados. Tá? Assim, muita gente acompanhava as notícias lá. Por exemplo, o Big Brother Brasil corria por ali. Então, é um... Fofocódromo da República. É um fofocódromo da República, exatamente. A verdadeira ágora da República é o Twitter. E é uma ágora do mundo, né? E o Brasil não terá mais essa ágora, por enquanto. Eu não sei se essa decisão vai durar muito tempo. Já não participa do debate global, agora não participa mesmo, assim. Já exato. estava assim à deriva de todas as grandes discussões intelectuais do mundo, agora assim se tirou propositalmente. Assim, uma curiosidade que eu acho que é significativa eu lembro que lá em 2015, 2016, vira e mexe, tinha algum juizinho de primeira instância cuidando de algum caso esquisito que dava uma ordem para a Anatel e derrubava o WhatsApp, você lembra? Sim. Isso aconteceu repetidas vezes. E era, Nossa, é verdade. Isso acontecia repetidas Caramba, vezes. lembrei, Né? Não, mas aconteceu em 2019. 2019 também aconteceu? Sim, não foi tão distante assim, não, pô. Houve em 2015 ou 2016 o famoso caso do juiz de Lagarto, que é um nome maravilhoso, né? Que é uma cidade, né, minúscula, o cara derrubado o WhatsApp do Brasil. Né? O cara é juiz da primeira vara, lá em Chique, Bahia. Isso, assim, eu acho que tem o Riso, vou pedir pra você pesquisar aí o caso, o Reinaldo Azevedo falando sobre o caso do juiz de Lagarto que derrubou o WhatsApp, que deve ser no mínimo cômico, porque o Reinaldo Azevedo hoje o Sérgio Moro de Lagarto, quem é o juiz que... Você vê que ele já tava... Sérgio Moro de Lagarto. Mas ele, com o Sérgio Moro ele sempre implicou, né? Não, mas é genérico. Mas não é ele, né? Da BBC. Aí não Ingrid Fagundes, que eu não sei quem é essa pessoa. E aí o que acontece? O pessoal da esquerda tá comemorando, estão aplaudindo, estão dizendo que, olha, essa rede da extrema direita não vai funcionar no Brasil, aqui é Brasil, né? Dando uns gritinhos ridículos, né? Como se outras redes sociais não fizessem os seus, né? Não fossem instrumentos de guerra, enfim, né? Todo mundo sabe disso. O que interessa é assim, como é que o Xandão tomou essa decisão e se essa decisão vai fortalecer ou enfraquecer ele. Eu acho que a gente podia começar a discutir isso, porque na prática ele comprou uma guerra aqui. Né? O Brasil não está sendo bem visto lá fora pelo que está acontecendo, a repercussão lá fora não é boa em nenhum sentido, não tem ninguém, sei lá, a campanha da Kamala Harris não está falando, minha solidariedade, ninguém, tá todo mundo quieto sobre isso, e quem está falando muito mal. E aí eu me pergunto, porque assim, volto a colocar, nas democracias do Ocidente, o Brasil é o primeiro caso. O primeiro caso, assim, a derrubar uma das redes sociais major aí, por conta de uma decisão do judiciário. O paralelo que eu acho que você afirma, por isso que eu chamei esse exemplo do juiz lá da primeira vara do Sergipe, que fazia sei lá o quê, é que essas decisões anteriormente eram tomadas por pessoas que, assim, profundamente desconheciam os mecanismos das redes sociais. Sim. Tipo, era lá um juiz idoso de um lugar, sabe, bem isolado, e que achava que não teria tamanhas consequências do que ele estava fazendo. Né? Nitidamente havia ali um descompasso geracional em termos dessas medidas judiciais, com a realidade aplicada do uso das redes sociais. A diferença nesse caso é que se trata da Suprema Corte, entende? Não é um juizinho de chique-chique que fez isso dessa vez. É um juiz, da mais alta instância do nosso país. E que parece em completo descompasso com o nosso tempo.
Porque isso afeta 10 milhões de pessoas. Não, exato. E afeta também negócios. Muitas empresas se baseavam no Twitter. Eu vou dar só um exemplo agora, tá? Big Brother Brasil está completamente afetado. E aí, naquilo, eu não posso ficar citando outros exemplos desses, senão a gente vai falar, pô, mas calma aí, por que não bloqueou há 10 anos atrás? Né? Mas é verdade, vocês viram o Boninho, né? O Boninho se ofereceu para ajudar o Elon Musk porque o negócio Big Brother depende do Twitter. Completamente. Depende completamente do Twitter. Sem Twitter não há focado pelo Big Brother, não há nada disso. Mas, cara, é muito deprimente a situação de você ter uma Suprema Corte em tamanho descompasso com essa geração, no sentido de, pô, existem outros mecanismos para fazer isso. Tirar uma rede social inteira do ar. Sabe, é como se você cometesse um massacre na cidade para lidar com um roubo de uma padaria, entendeu? Mas essa é a maneira que o Xandão tá resolvendo tudo, pô. Ele tá sempre no exorbitante. Ele prendeu quase 2.000 pessoas lá que foram quebrar as coisas, meteu quase 20 anos de cadeia na galera. Numa veinha que fez velha, cocô lá. Ele não tá assim... Na mesa dele. É completamente desproporcional. E eu, sinceramente, acho que isso vai enfraquecê-lo. Eu tenho certeza. Eu acho que isso vai enfraquecê-lo. E eu vou até um pouco além. Eu vou dizer uma tese muito ousada que eu tenho. Quando é a data da eleição norte-americana? A data exata. Eu acho que é 5 de novembro. Novembro. 5 de novembro. É porque demora muito, né? Porque o que eu acho que vai acontecer, sinceramente? Se ele derrubar o Twitter, o Elon Musk não vai comprar. Porque o Elon Musk não vai agora, você derrubou meu Twitter, agora eu vou fazer o que você está dizendo, lógico, né? Isso é ridículo. Ele tá numa briga que, assim, ele é explícito qual é a posição dele, ele não vai recuar nisso aí, ele não faz esses recuos, e não tem por que ele fazer recuo, porque perder dinheiro, o que ele perde é trocado de pão pra ele. Então, na prática, o que eu acho que ele vai fazer? Ele vai manter, beleza, caiu, e vai esperar a opinião pública pressionar o STF, pressionar o Alexandre de Moraes. É isso que eu acho que vai acontecer. Eu acho o seguinte, eu acho que o Alexandre deve ter pensado que o Elon Musk se comporta como outros empresários e, portanto, atingir o faturamento dele diretamente através da queda do Twitter seria algo que eu realmente moveria esse empresário. Só que ele não faz noção das proporções do que ele está lidando, entende? Ele está lidando com um dos homens mais poderosos do mundo que toma muitas decisões antieconômicas. Muitas, bem profundas, inclusive. Ele não recentemente deu uma declaração que impacta diretamente... A compra do Twitter já foi uma decisão... Não, foi, mas aquela que ele declarou que iria mudar uma de suas principais companhias de um estado dos Estados Unidos por outra, porque este estado estava aprovando leis de transição de gênero para criança. Sim, é verdade. Isso não é uma decisão econômica. Eu vou transferir minha fábrica de um estado para outro, que obviamente é custoso e antieconômico, por causa de um valor ideológico. Então ele vai perder muitos milhões e milhões de dólares por causa de uma defesa. Ele não está no paradigma que um empresário médio brasileiro que depende do governo. Sim. Entende? Porque o empresariado brasileiro, se o juiz for lá e dar uma canetada, isso aqui assusta, porque o empresário brasileiro não tem grandes virtudes, não tem grandes ideias. Eles têm uma elite profundamente medíocre, essa é a realidade. Então, ele deve ter utilizado como régua a nossa elite medíocre para julgar os empresários do exterior. E não é assim que a banda toca no mundo todo. Sim. E agora ele se tornou o ministro do judiciário mais conhecido da face da terra, só que por questões negativas. Mas eu vou um pouco além, que eu acho que é o que vai acontecer. Se ele derruba o Twitter, o Elon Musk não vai recuar. Então, ele só terá duas opções, obviamente. Ou ele vai aceitar, e aí ele vai botar o Twitter de volta, ou ele vai manter o Twitter, aguentar a opinião pública, reclamando, e isso vai passando o tempo. O Xandão. O que acontece? Vem a eleição norte-americana. Se o Trump ganha, a meu ver, a coisa ganha uma nova escala. Porque aí vai o Elon Musk, que é do grupo do vice do Trump, amigo do Trump, fez entrevista com o Trump. Maior doador do Trump. Maior doador do Trump. O que o Elon Musk vai dizer? O Elon Musk vai pedir, minha opinião, que os Estados Unidos façam uma retaliação ao Brasil. Eu também acho. De verdade. Aí, o Estado americano vai entrar nisso aí, basicamente dizendo o seguinte, essa é uma das maiores empresas do mundo, a empresa norte-americana, o cara tá aqui, é do meu grupo, na prática é esse. E tem um país, essa República de Bananas aqui da América do Sul, que acha que pode derrubar a empresa norte-americana. Posso adicionar um negócio na sua tese que ela faz muito sentido? Pesadíssimo. A decisão, ela também é contra o Google e contra a Apple, obrigando eles a retirarem os aplicativos, e contra uma série de empresas que devem conter, de VPN, que devem conter empresas americanas no meio. Então, assim, é um ataque, pra gente entender, a boa relação comercial que existe dos países. É um ataque muito óbvio. Sim, e é um ataque, assim, evado de ilegalidades, é todo ilegal, a gente sabe que o processo é ilegal, e não dá pra você sequer falar, vamos dizer, se eu pensar na relação bilateral entre Estados Unidos e Brasil, que você tem agora uma relação normal.
Porque a gente pode falar de qualquer coisa dos Estados Unidos. Mas se eles forem entrar na letra fria da lei, eles tratam empresas brasileiras desta maneira. Porque o cara tá fazendo aqui, por exemplo, o bloqueio que eles fizeram na conta da Starlink, eu duvido que aconteça uma parada